Começa agora pela TV Câmara, o programa TV Câmara Entrevista. A partir de hoje temos um encontro marcado toda segunda-feira para debater e apresentar instituições, órgãos e entidades de interesse público. Esse é o seu programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo a jornalista Bia Borrego. A Bia é formada em gestão cultural. Ela é fundadora e diretora da ONG Sapucaia. Seja bem-vinda, Bia. E para nos ajudar nesse debate, estamos recebendo um convidado que já é de casa. Trata-se do jornalista Elton Rivas, que é apresentador do programa Contraplano. Elton é doutor em comunicação, em semiótica e mestre em estudos culturais e especialistas em cinema e audiovisual. Seja bem-vindo, Elton. Obrigado, João. Bom, hoje estamos tratando de um assunto muito importante, que é a cultura. E para começar, eu queria perguntar para a Bia, o que é cultura? Às vezes as pessoas falam tanta coisa sobre cultura, mas o que é cultura? Diferente do que o dicionário diz. Então, para mim, cultura é tudo. Eu acho que cultura é a língua, cultura é o jeito de ser, cultura é o jeito de viver, cultura é o jeito de se expressar. Eu acho que cultura é tudo, não é só o que a gente ouve falar que eu falo línguas, eu tenho cultura. Eu comprei um produto, um filme, isso é uma cultura. Não, eu acho que cultura é o que nós somos, né? O ambiente que a gente vive e o que a gente traz disso e soma disso na nossa vida e no nosso dia a dia. Então é impossível dizer que existe alguém sem cultura? Acho que é impossível dizer que existe alguém sem cultura. Acho que todo mundo tem uma cultura. Pode ser que não tenha uma cultura que a gente fala, essa cultura tradicional de estudos, de livro, de conhecimento na academia, mas o homem nasceu na roça e ele corta o fumo dele para fazer o cigarrinho de palha dele, isso não deixa de ser a cultura dele, né? Então, acho que todo mundo tem uma cultura, sim. Claro, hoje estamos tratando sobre a questão das políticas públicas para a cultura. O nosso amigo jornalista Elton Rivas é especializado em cultura, né, Elton? A gente conhece um pouquinho, tenta entrar nesse meio da política cultural. Mas eu trabalho com antropologia, então essa discussão que você falou da cultura é interessante. Bia, existe muita confusão entre cultura erudita e cultura popular, né? Existe uma tendência em valorizar aquilo que é erudito como se isso fosse o produto da expressão máxima de uma cultura ou de um povo. Como é que você vê esse diálogo entre cultura erudita e popular? Eu acho que, na verdade, assim, a gente está trazendo todos os dias para a nossa vida. A gente está querendo que ela faça parte do nosso dia a dia. Então, assim, a gente não quer que ela morra o Moçambique no quintal lá do Pedra-Mar. A gente não quer que também morra o Museu de Antropologia, que faz parte da nossa história. Então, eu acho que o homem vem buscando um pouco dessas suas raízes e a cultura popular está fazendo mais parte do nosso dia a dia. A gente foi criado, né, nessa cultura da massa, de filmes, né, americanos, filmes que dão dinheiro só e não trazem um conteúdo bacana, um conteúdo do dia a dia da pessoa, documentário histórico e com poder social. Muito desconectado do cotidiano ou da tradição que ela vive, né? Esses produtos que vêm de fora, assim, ou essa cultura muito comercial. Eu não sei se está desconectado, eu acho que a gente sempre esteve muito conectado com isso, porque a gente acabou sendo formado nisso, né? A televisão, o rádio, as próprias famílias mesmo, então isso é bacana, então é isso que nós vamos ensinar. Eu acho que a gente vem, além disso, somando a cultura popular no nosso dia a dia. Então, assim, não só eu, que tenho esse interesse desde criança, mas assim, eu vejo que muitas pessoas no Brasil inteiro estão valorizando a cultura popular e trazendo ela para o seu dia a dia, né? Para a sua forma de ser, para a sua forma de viver. E eu acho que a simplicidade da cultura popular que é o mais bacana. É isso que faz as pessoas se sentirem tão próximos e tão pertencentes àquele universo. Por mais que Moçambique não seja a minha manifestação, a hora que eu vejo, eu falo, nossa, isso aqui é da minha terra, isso aqui é da minha vida. Esse batuque, esse pauzinho batendo é característico e me soma alguma coisa, me remete a alguma coisa que eu já vi ou vivi ou que faz parte de mim, né? Então, acho que é por isso que as pessoas estão buscando mais a cultura popular. E, claro, não deixa de estar junto com a cultura erudita, que é importante, a cultura acadêmica. Mas eu acho que a cultura popular tem tido uma amplitude enorme assim, nesses últimos anos no Brasil. Não é mais uma questão de um e outro, é de um mais outro. Então, sim, acho que sim. Acho que a gente tem que somar mesmo, não isso aqui não me serve, isso aqui me serve. É lógico que a gente seleciona, né? É importante a seleção, né? Como tudo na vida é importante a gente ter uma seleção, mas eu acho que uma faz parte junto com a outra. A gente está
pensando num espetáculo, uma ópera caipira. Então, assim, não deixa de ser. A gente vai trabalhar os elementos de uma ópera que tem um estilo, mas com o jeito do caipira de ser. Então, dá para a gente também mesclar o erudito com o popular. Eu acho que as duas linguagens só somam, não há atrito. Acho que dá para somar. Porque muita coisa que hoje é considerado erudito foi popular no passado, sim, né? sim. A cultura é muito dinâmica nesse sentido. Sim. Nós temos manifestações culturais em vários pontos do Brasil. Você acha que falta projetos e incentivos para espalhar essa cultura mais pelo Brasil? Porque fica um pouco regionalizado, o Nordeste, o Norte, o Sul, e acaba que um setor do país não tem acesso à cultura do outro. Você acha que falta investimento para ampliar essas manifestações culturais? Eu acho que falta investimento, mas eu acho que esses grupos, independente de governo, eles estão buscando essa expansão para outros estados e outros países até. Eu acho que falta mesmo uma política cultural que fale assim das tradições, então, dos grupos populares, dos grupos de raiz, das manifestações também tradicionais, e incentivar esse intercâmbio entre as culturas dos estados. O Brasil é muito grande, né? A gente está no Sudeste, que tem Jacareí, tem Moçambique, Folia, Congada, São Gonçalo. E aí você vai para Pernambuco, Maracatu. Então, assim, e um fala com o outro, porque é batuque, tem tambor, tem música, tem uma história. Então, assim, não deixa de ser uma coisa conhecida, entre aspas, né? Assim, porque remete ao que eu já conheço. Mas a congada no Pernambuco é uma coisa totalmente diferenciada, que seria maravilhoso ter uma congada chegando em Pernambuco. Então, acho que falta, sim. Acredito que com os pontos de cultura que foram criados no governo do Gilberto Gil, ele abriu muito, expandiu muito isso, as pessoas tudo quanto é canto do Brasil, assim, de um buraquinho de nada, com 2.000 habitantes, eles conseguem pegar o trabalho que eles fazem lá e trazer para outros grandes centros. Ainda são para os grandes centros, nas periferias, nas comunidades mais isoladas, esse intercâmbio é mais difícil de chegar, mas já está tendo essas trocas de experiência, de conhecimento, de sabedoria, né? E eu acho que o mais importante, assim, do que a gente levar grupos, levar, assim, essa busca através dos mestres mesmo, das pessoas que conhecem essas tradições e visitar mesmo as comunidades, os espaços e descobrir o que tem lá que não tem na minha terra e como a gente pode viver junto e o que isso soma, né, para o meu ser, para o seu ser. Reconhecer o valor nessa alteridade e diferença. Sim. Você acha que isso é um caminho para uma política pública de cultura num país que é tão miscigenado e tão diversificado como o Brasil? Acho que sim, acho que o que falta é autonomia e essa diversidade mesmo de manifestações, não é manifestações, porque as manifestações existem, essa diversidade e autonomia de expansão da minha manifestação. Então, assim, de eu poder levar para o outro, de explicar para o outro, de trocar com o outro, de ensinar como é que faz aquele instrumento, né, do meu quintal, que eu pego uma madeira e se transforma e fica 20 anos com a madeira ainda inteira, sem dar bicho, sem quebrar. Então, acho que é isso que falta, essa troca de experiências e de vivências mesmo, né? De uma comunidade com outra, de um grupo com outro. Eu acho que é importante, Nelton, a gente saber valorizar os mais idosos, que eles detêm esse conhecimento, e às vezes a pessoa morre e não consegue passar aquilo adiante porque os mais novos às vezes não estão interessados em dar continuidade àquela cultura. Então é importante, não é, Bia? Eu acho assim, antigamente a gente ouvia mais falar assim, um neto de um mestre de Moçambique, não quero mais saber disso. Né? É ridículo, meu avô lá dava risada, tinha vergonha, né? Se sentia mal em ver pela simplicidade da manifestação, pela simplicidade daquele senhor, né? Hoje eu acho que as pessoas estão tendo mais interesse, os netos dos moçambiqueiros, dos foliões, eles estão buscando isso. Eu acho que a gente precisa, sim, trazer as crianças, né, os jovens para esse universo da cultura popular e passar todo o conhecimento que a gente tem, transmitir tudo isso. Muitos desses conhecimentos já são passados através da oralidade, não existe nada escrito. Então, é só através da conversa mesmo e da explicação de como é, como não é. Então, se a gente não cuidar disso, muita coisa pode se perder. Existe uma pesquisa que o Mário de Andrade fez nos anos 20 pelo Brasil e ele foi recolhendo diferentes manifestações. E uns
8 anos atrás, um outro grupo, a Barca, ele também fez o mesmo caminho que o Mário de Andrade fez. Ele ainda viu que existe muito dessas manifestações da década de 20 ainda acontecendo. Então, eu acho assim que não vai perder, mas a gente tem que cuidar, senão ela vai sumir. E assim, não é sumir a manifestação, sumir as tradições da manifestação. Então, a manifestação pode continuar, mas ela pode se transformar muito. E a gente esquecer o que é, e não desconhecer, na verdade, não esquecer, desconhecer as tradições desses grupos, dessas manifestações, desse fazer, né? Você toca num ponto aí, Bia, aqui. Quer dizer, a cultura, a gente pensar a cultura como um processo vivo, muito, mais uma vez eu reforço, muito dinâmico, né? Quer dizer, as manifestações e os processos da cultura, eles ocorrem independentemente do poder público ou de políticas, né? Eles ocorrem desde que um grupo se reconheça naquela manifestação artística, cultural, e o promova e perpetue, muitas vezes pela tradição oral. Mas qual que é o papel, então, do Estado, se a gente pensar que uma política pública, qual é o papel do Estado em fomentar essas manifestações, ajudar para que elas não se percam, e até que ponto o fato delas se perderem ou não é um reflexo dessa própria dinamismo dos processos culturais? O Ministério da Cultura, ele tem feito uns levantamentos, eu não sei agora o nome certo, mas é como se fosse assim, uns inventário de jongo, de modo de fazer da acarajé. Então, ele tem buscado um pouco colocar no papel o que são essas tradições e esses valores culturais que a gente tem. Eu acho que, independente disso, a gente tem que exigir do governo municipal, estadual e federal uma autonomia e um protagonismo desses grupos. Os grupos têm que ter o direito e têm que ter condições de estar se gestando, guardando e se cuidando e se produzindo o tempo inteiro, né? Independente ele está fazendo, é o que você falou, os grupos não pararam, não deixam de fazer. Mas assim, para eu sair do Pedra Mar e vir para o centro da cidade com 20 crianças, eu preciso ter um ônibus, eu preciso ter uma alimentação. Então não é fácil um grupo sair do Pedra Mar e chegar no centro da cidade com 20 crianças. Então ele precisa ter uma administração que incentive, que dê um apoio, que dê uma ajuda. Que reconheça que esse é um valor. Que ele é importante, sim. Eu volto nos pontos de cultura, que eu já falei deles, né? Eu acho que o ponto de cultura foi um dos maiores ganhos do Brasil e eu estou vendo ele se acabar, assim. Por que eu acho que os pontos de cultura foram um dos maiores ganhos do Brasil? Porque ele não chegou e falou assim, olha, nós do governo temos um projeto assim que a Bia vai executar lá em Jacareí. Nós do governo temos um projeto assim que fulano vai executar lá no Cariri. Não, a Bia falou assim, eu quero executar isso em Jacareí. O pessoal do Cariri falou, eu quero executar esse tipo de atividade no Cariri. Então, assim, eu escolhi o que era importante para a minha comunidade, a minha necessidade enquanto política cultural do meu município, do meu grupo. E aí ele faz com que esse grupo ele possa ter equipamentos, né, porque é obrigatório uma compra de equipamentos, para ele se manter, equipamentos que ele acha que ele precisa para desenvolver as atividades dele. Ele dá além dessa verba, ele tem uma verba para pagar a administração dos projetos. Então, assim, preciso de banco, né, guardar dinheiro em banco, preciso ter uma pessoa que cuide da minha verba, porque o moço que está lá no meio da área rural, ele não sabe também mexer direito com o banco, não sabe cuidar de uma contabilidade. Então, ele dá uma estrutura toda para você poder desenvolver essa atividade do jeito que você acredita que deve ser para a sua comunidade, não como o governo acha que tem que ser para a sua comunidade. Existe nesse ponto de cultura, eles falam de um tripé, que é o que faz com que a comunidade sobreviva, que é a autonomia, o protagonismo e o empoderamento. Então, com essas três palavras, o grupo consegue caminhar e sair. É lógico que financeiramente ele precisa da verba. É uma verba muito pequena ainda, mas eu acho que já dá uma grande alavancada para o pessoal continuar na produção. São 2.500 pontos de cultura no Brasil inteiro. Desses 2.500, são poucos os que têm uma sede, têm uma estrutura grande. Então, assim, a gente conhece pontos de cultura que se reúnem embaixo de uma árvore para trabalhar literatura infantil. Então, assim, não precisa ter um espaço. Ele senta ali com um monte de livro, com um monte de coisa, ele produz e faz. Então, acho que, assim, esse que é o grande valor que eu sinto das políticas culturais federal que estão acontecendo, mas que agora está meio que... Jacareí, além do Sapucaia, existe algum outro ponto de cultura? Vale do Paraíba tem, acho que 24 pontos de cultura, Jacareí só tem um.
Ele é um ponto de cultura que existem 3 esferas de convênio com ponto de cultura. Ponto de cultura federal, que você faz um convênio direto com o governo federal. Ponto de cultura estadual, que vem uma verba, metade da verba do Ministério, metade da verba do Estado. Esse é o caso de Jacareí, do Sapucaia. E existem pontos de cultura com verba municipal, que é dividido em 3 a verba: Ministério, Estado e município. Jacareí tem pleiteado essa ponto de cultura do município. São poucos os municípios que conseguem isso. Jacareí parece que vai conseguir 5 pontos de cultura, então acho que é um grande avanço para a cidade. Então temos que torcer para isso sair logo, aconteça. A verba é de 180 mil, sendo que é dividido em 3 anos, 60, 60, 60. Se você for pensar, 5 mil por mês é muito pouco, não é um grande dinheiro, mas já dá para a gente caminhar. O Sapucaia mesmo, ele conseguiu muita coisa depois que ele virou um ponto de cultura. Então ele conseguiu ter o seu espaço, fazer os seus projetos, caminhar tranquilo com essa verba pequena. O Elton estava falando num ponto importante, que é o papel do Estado nessa questão da cultura. Agora eu pergunto para o Elton, e o papel da imprensa para ajudar nessa divulgação da cultura? Acho que o primeiro ponto é a imprensa reconhecer essas manifestações, né? A gente vê, muitas vezes, os cadernos de cultura, eles são muito baseados no entretenimento, né? Tem pouca, eu acho, a minha opinião como jornalista, não estou dizendo que não exista, mas existe muito pouca resenha sobre cultura no seu sentido mais amplo, né? Cultura como manifestação cotidiana. E a gente se pauta muito os cadernos de cultura ainda nessa pauta do evento, do acontecimento e do entretenimento, sobretudo. Cinema. Isso acho que perpetua um preconceito, um preconceito, né? Uma ideia equivocada sobre o que é cultura e como nós, cidadãos, podemos partilhar dos benefícios que a cultura está aí, independente do Estado ou da imprensa, ela está aí. Agora, a imprensa e o Estado podem ser catalisadores dos processos, né? Nessa valorização dos grupos e tal. O que é bacana também, eu acho assim, que os grupos, no caso dos pontos de cultura, eles se equiparam, né? De câmeras, de ilha de edições. Então, assim, os próprios pontos de cultura estão começando a divulgar o que eles são, independente da imprensa, entendeu? Então eles estão produzindo os seus materiais e divulgando os seus materiais. Que é o tal do empoderamento aí no tripé, né? Isso é muito bacana, porque daí, né, eu tenho um cara bacana aqui, que é o Elton, que reconhece a cultura popular, mas muitos não reconhecem, né, a cultura de tradição. E aí os próprios grupos falarem quem eles são, é o caso dos índios, né, o vídeo nas aldeias. Então vem o branco e fala do índio, é isso, isso, isso. Vem o índio e fala, não, é isso a minha história, é isso que eu vivi. Então, assim, olha a riqueza que é isso, né? Poxa, ele falar dele mesmo, ele falar do jeito que ele foi, que ele cresceu, que ele vive, o que ele acha que é a cultura indígena, né? E não eu chegar lá e falar qual que é a cultura indígena é isso, ele viveu isso, coitadinho disso, coitadinho daquilo. Não, acho que é muito mais valor quando a gente, né, que vive, consegue fazer as suas produções e levar até a comunidade, as comunidades, a imprensa, ao poder público. E eu acho que é isso que está fazendo com que as pessoas valorizem mais. Porque elas estão vendo a veracidade numa notícia, num acontecimento, numa manifestação. E não uma coisa maquiada, como sempre foi, né? Se você capacita um grupo, eu tenho uma experiência com grupos indígenas, você capacita os índios para produzir seus conteúdos, não é que você está formando ali jornalistas, documentaristas indígenas, mas você está formando ali pessoas que vão ter uma capacidade de leitura crítica do que elas leem, do que elas assistem, que vai influenciar no seu cotidiano, minimamente. Sim. Vão se colocar na sociedade de uma forma mais crítica e mais consciente. Eu acho que o ponto de cultura, ele tem essa pretensão também, não só de formar profissionais das áreas da música, do teatro, do cinema, mas de formar pessoas críticas e conscientes do seu papel como cidadão. Você vê assim também? Eu acho que esse é o maior papel do ponto de cultura. Eu vejo pouquíssimos pontos de cultura que você fala assim, isso aqui é uma apresentação de teatro, isso aqui não. Eu vejo muito mais esse humano mesmo, assim, sabe? Da formação do homem, de fazer uma pessoa crítica, de fazer uma pessoa construtora, sabe? Do seu saber. Então, eu acho que esse é o maior ponto que é o que dá mais tristeza de ver a perda dos pontos de cultura, de ver o descaso que estão acontecendo com a política cultural, né, do Brasil, assim. Então, acho que você falou, assim, é isso mesmo, é maravilhoso, né? Bom, nesse primeiro bloco nós discutimos um pouco sobre política cultural, no geral, nacional, e no próximo bloco você não saia daí porque nós vamos discutir as políticas culturais aqui da cidade de Jacareí. Um minutinho só, a gente está de volta.